O ferro e a fé. A chuva miúda de março caía sobre Goiânia como um suspiro cansado. Não era daquele temporal que alaga a Avenida Brasil em 5 minutos. Não, era uma garoa fina, teimosa, que molhava a alma mais do que a pele. Eu estava parado na calçada da fundição, o cheiro de metal quente e óleo queimado colado nas minhas roupas, quando Zé Maria, meu companheiro de turno, jogou a bituca do cigarro no chão e pisou com a bota surrada. Vamos, Riba, o patrão tá doido para entregar essa encomenda pro pessoal do carnaval. Se a gente não der conta, vai ouvir até o cu da madrugada. Ele cuspiu no chão, um hábito nojento que nunca consegui largar também. Eu ajustei a luva de raspa, sentindo o couro grosso arranhar os calos dos dedos. A fundição metalúrgica São Jorge ficava num galpão velho no setor Campinas, pertinho daquelas ruas que de noite viravam um inferno de bares e música alta. Mas ali, dentro daquele forno de 4 paredes, só tinha o som do metal gemendo e o suor escorrendo. Tá bom, Zé, mas ou esse lote de medalhas para Nossa Senhora Aparecida tá me dando um mau pressentimento. Eu não era de ser medroso, mas desde que a Maria Clara, minha filha de 7 anos, tinha me pedido para trazer uma medalha da santa mais bonita do mundo, eu estava sentindo um peso no peito. Zé Maria riu, mostrando os dentes amarelos de nicotina. Ah, para com isso, mano, você tá ficando velhinho antes da hora. Medalha é igual qualquer peça joga no cadinho, derrete e molda, não tem mistério. Mas tinha... As medalhas tinham chegado no dia anterior, direto de Aparecida do Norte. Eram centenas, todas iguais. Nossa Senhora com manto azul, os braços abertos, como se estivesse abraçando o mundo. O patrão, seu Damião, um homem gordo que cheirava a uísque barato, tinha fechado um contrato com a igreja local para fundir umas réplicas em bronze para vender no carnaval. O povo tá doido por coisa religiosa esse ano, ele tinha dito, esfregando as mãos. Só que algo estava errado. Quando eu peguei a primeira medalha para jogar no forno, ela pesou mais do que deveria. Não era o peso do metal, era outra coisa, uma resistência, como se a santa não quisesse ser derretida. Riba, tá parado aí igual estátua, o forno tá esperando, gritou o Zé Maria já impaciente. Eu respirei fundo e joguei a medalha no cadinho. O metal esquentou vermelho, branco, quase azulado. Mas quando eu fui mexer com a vara de ferro, a medalha não derreteu. Ficou lá intacta, enquanto tudo ao redor virava líquido. Que diabos, murmurei. Zé Maria se aproximou, coçando a barba por fazer. Caralho, isso não é normal. Já vi o bronze resistir a 1200 graus. Antes que eu pudesse responder, o forno chiou, um som agudo quase humano, e então, bum, uma explosão de faíscas jorrou para fora, como se o inferno tivesse cuspido fogo. O Zé Maria gritou, jogando-se para trás, enquanto uma onda de calor me atingia em cheio. Eu não tive tempo de pensar. O que aconteceu depois, juro que não sei explicar direito. Vi a medalha de Nossa Senhora flutuar no ar, envolta num clarão azulado, como se estivesse viva. E então, plaf, o metal derretido que tinha jorrado do forno congelou no meio do caminho, formando uma espécie de escudo entre mim e as chamas. Zé Maria estava no chão, tremendo. Riba, riba, cara, o que foi isso? Eu não respondi, não podia, porque quando olhei para baixo vi que a medalha tinha caído bem aos meus pés, e no lugar onde o bronze derretido tinha me atingido não tinha queimadura, não tinha dor, só uma marca vermelha em formato de coroa igual à da Nossa Senhora. O galpão ficou em silêncio, até o barulho das máquinas pareceu se calar. Zé Maria se levantou devagar, fazendo o sinal da cruz. Isso foi um milagre, Riba. Eu peguei a medalha do chão, ela não estava mais quente, estava fria, como se tivesse saído do freezer. A gente não pode derreter essas medalhas, Zé, não é para ser. Ele assentiu, ainda em choque. Mas e o patrão, o homem vai nos matar. Eu olhei para o forno, para o metal agora solidificado no chão, formando uma espécie de escultura retorcida. Algo me disse que seu Damião não ia questionar. A coroa e o ferro. O cheiro de metal queimado ainda impregnava o ar, misturado à umidade da chuva fina que caía lá fora. A Avenida Brasil, sempre movimentada, parecia mais silenciosa do que o normal naquela tarde de março de 2020. Talvez fosse o peso do que tinha acabado de acontecer dentro daquele galpão de fundição, no bairro Campinas, ou talvez fosse só o cansaço de mais um dia de trabalho antes do carnaval. Zé Maria ainda tremia quando pegou o celular para ligar para o patrão. Seu Damião não era homem de brincadeira. Quando descobrisse que a gente tinha parado a produção para salvar umas medalhinhas de Nossa Senhora, ia ser um Deus nos acuda. Mas antes que ele discasse, o barulho de uma moto freando bruscamente do lado de fora chamou nossa atenção. É o menino do correio, falou o Joca, espiando pela janela suja de fuligem. Tá com uma caixa grande. O menino, na verdade, um rapaz de uns 20 anos, magro e ágil, entrou correndo, com a jaqueta encharcada e o capacete na mão. Tá aqui a encomenda do seu Damião. Falou que era urgente, que se não chegasse antes das 5, ia ter que pagar multa.
Zé Maria e eu trocamos um olhar. Seu Damião não estava nem aí para medalhas. Tinha coisa mais séria acontecendo. O rapaz deixou a caixa em cima da mesa de metal e saiu apressado, sem nem esperar gorjeta. Quando abri o pacote, meu coração gelou. Dentro, empilhadas como se fossem sucata qualquer, tinham pelo menos 50 medalhas de Nossa Senhora Aparecida. Não eram daquelas baratinhas, não, eram de prata grossas com detalhes finos. E no canto da caixa, um bilhete rabiscado. Derretam tudo, o cliente quer lingotes, não me decepcionem. Filho da mãe, Zé Maria murmurou, ele quer que a gente derreta isso. Joca, que era mais novo e menos apegado a essas coisas de fé, coçou a cabeça. Mas por que prata é prata? Uai, se o homem quer lingote, a gente faz lingote. Eu segurei uma das medalhas na mão. Ela pesava mais do que parecia e tinha algo nela, uma energia, uma presença. Não era só metal. Não é só prata, Joca, isso aqui é diferente. Zé Maria se benzeu de novo. Riba, você está falando como se essas medalhas fossem sagradas, mas sagrado mesmo é a imagem lá em Aparecida, não umas medalhinhas de prata. Não é só isso. Apertei a medalha contra o peito, onde a marca em formato de coroa ainda ardia levemente. A gente já viu o que aconteceu quando tentei derreter uma, e agora são 50. Silêncio! Lá fora, a chuva tinha aumentado, batendo no telhado de zinco como se fosse um aviso. O carnaval estava chegando. Daqui a 3 dias, a cidade ia virar uma bagunça de cores, samba e cerveja. Mas ali, naquele galpão, a gente estava lidando com outra coisa. E se a gente não derreter, Joca perguntou nervoso, o homem vai nos demitir, ou pior. Zé Maria suspirou. Ou a gente faz o que ele manda e sei lá, alguma coisa ruim acontece. Eu olhei para o forno. O metal solidificado no chão, retorcido como um grito, parecia me encarar. A gente não vai derreter. E como é que a gente explica para o patrão? Joca quase gritou. A gente não explica, a gente some com elas. Os dois me olharam como se eu tivesse perdido o juízo. Riba, você está falando de roubar. Zé Maria baixou a voz como se as paredes tivessem ouvidos. Não é roubar, é agudo, é devolver para onde deve estar. Joca riu sem graça. E onde é que medalha de Nossa Senhora deve estar? Na igreja, na casa de alguém, no pescoço de algum fiel. Eu não tinha resposta, mas tinha certeza de uma coisa, aquelas medalhas não eram para virar lingote. A gente leva para algum lugar seguro, depois a gente pensa no que fazer. Zé Maria coçou a barba. E se o patrão descobrir, ele tem contato, Riba, esse homem não é brincadeira. Então a gente faz direito. Peguei a caixa e a escondi atrás de umas caixas de óleo queimado. Agora a gente trabalha normal, como se nada tivesse acontecido. As horas passaram devagar. O galpão esquentou com o trabalho e o cheiro de metal derretido voltou a dominar o ar, mas ninguém tocou nas medalhas. Quando o apito soou às 6, a gente estava exausto. Zé Maria e Joca saíram. O peso da medalha. A chuva fina de março caía sobre Goiânia como um véu cinzento, molhando as ruas da Avenida Brasil e fazendo os faróis dos carros brilharem no asfalto escorregadio. Eu saí do galpão com a camisa colada no corpo, o cheiro de ferro queimado grudado na pele. O carnaval tinha acabado fazia 2 semanas, mas a cidade ainda respirava os últimos suspiros da folia, restos de serpentina grudados nos postes, latas de cerveja amassadas nas calçadas e o eco distante de um samba que algum maluco ainda insistia em tocar no rádio. Zé Maria e Joca tinham ido embora antes, mas eu fiquei para trás, fingindo que precisava verificar uns equipamentos. Na verdade, eu queria ficar sozinho com aquele peso no peito. A caixa de metal, escondida atrás das latas de óleo, parecia queimar minha consciência. Riba, você está muito quieto hoje, rapaz. A voz do seu Damião, o velho vigia noturno, me fez pular. Ele estava encostado no batente da porta, com um cigarro apagado entre os dedos e aquele olhar de quem já viu muita merda na vida. Tô só cansado, seu Damião. Ele cuspiu no chão e acendeu o cigarro com um isqueiro surrado. Cansado não é ficar olhando para o vazio como se tivesse visto o diabo. Isso é medo. Eu não respondi. Seu Damião conhecia o patrão melhor do que ninguém. Sabia que o homem não era só contato. Era dono de metade das fundições clandestinas da região e tinha ligação com gente que fazia questão de sumir com quem atrapalhava seus negócios. Se for para se ferrar, pelo menos faz valer a pena. Ele deu uma tragada e soprou a fumaça para o teto. Mas se for por causa daquilo que eu vi você escondendo, melhor pensar direito. Esse tipo de coisa não tem preço, não. Meu sangue gelou. O senhor viu.
Vi você agindo esquisito desde que o caminhão chegou e vi a caixa. Não sou cego, Riba. Ele jogou o cigarro fora e pisou com a bota. Mas também não sou dedurador. Só tô dizendo, cuidado. Essa cidade é pequena e o inferno aqui é quente. Ele saiu, deixando para trás só o barulho da chuva e o zumbido dos transformadores da rua. O milagre que não era para mim. Naquela noite sonhei com fogo. Não o fogo do forno, não. Era um fogo que queimava sem consumir, como as chamas que dançavam nos olhos de Nossa Senhora Aparecida nos quadros da igreja da Praça Cívica. No sonho eu estava no meio do galpão e o ferro derretido subia pelas paredes como uma onda. Quando pensei que ia me afogar nele, uma mão me puxou para trás. Uma mão pequena marrom, com dedos finos como os de uma criança, mas quando olhei não tinha ninguém. Acordei suando, com o coração batendo tão forte que doía. O relógio marcava 4h17 da manhã. Não ia conseguir dormir mais. Às 6, quando cheguei no galpão, Zé Maria já estava lá, com uma cara de quem também não tinha fechado os olhos. Riba, a gente precisa decidir o que fazer com isso. Ele apontou para a caixa, que ainda estava no mesmo lugar. O patrão vai chegar cedo hoje. Tem um carregamento grande para sair. Joca chegou atrás, com um terço enfiado no bolso da camisa. Eu acho que a gente devia levar para a igreja. Nossa Senhora Aparecida não ia querer isso derretido. Zé Maria riu sem graça. Você tá louco? Levar medalha roubada para a igreja? Os padres vai chamar a polícia na hora. Não é roubada, seu animal, Joca quase gritou. Isso é sagrado, o patrão que é o ladrão. Eu me agachei e abri a caixa. As medalhas brilhavam fraco, como se estivessem cansadas. Peguei uma na mão, Nossa Senhora Aparecida, com o manto azul e as mãos postas. Era igual a que minha mãe usava no pescoço antes de morrer. A gente leva para algum lugar seguro, depois a gente pensa. Zé Maria cruzou os braços. E onde, Riba? Na sua casa, na minha. Se o patrão descobrir, a gente tá ferrado. Foi quando ouvi o barulho do motor. Um carro parou do lado de fora do galpão. Não era o patrão, ainda não. Era o caminhão que vinha buscar as peças fundidas. Merda! Zé Maria correu para esconder a caixa de novo. Mas era tarde. A porta se abriu e o motorista, um cara que a gente nunca tinha visto antes, entrou com uma lista na mão e um olhar que não era de quem estava só fazendo entrega. O patrão mandou verificar umas coisas aqui. Sua voz era grossa como o som de um motor rangendo sob o peso de uma ameaça. O homem avançou entre as bancadas, os pés arrastando na terra batida misturada ao óleo queimado. A chuva fina que caía lá fora fazia o ar dentro do galpão ficar ainda mais pesado, como se o céu também estivesse segurando a respiração. Zé Maria engoliu em seco, os dedos trêmulos apertando a borda da caixa de madeira onde a medalha de Nossa Senhora Aparecida, aquela que o Riba tinha encontrado no meio do ferro derretido, ainda brilhava, intacta, como um sinal de algo que a gente não conseguia explicar. Verificar o que, seu moço? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas o suor na testa me traía. O cara não era segurança, não era fiscal, não era ninguém que a gente conhecia dos arredores da Avenida Brasil. Era um tipo que cheirava a encrenca, daqueles que aparecem quando alguém está devendo ou quando tem coisa errada demais para ignorar. Ele jogou a lista em cima da mesa de metal, onde ainda tinha marcas de solda fresca. O patrão disse que sumiu o material e que vocês dois foram os últimos a mexer no forno ontem à noite. Os olhos dele cravaram nos nossos, como se estivesse medindo o tamanho da mentira que a gente ia inventar. E aí, onde tá? Zé Maria abriu a boca, mas eu cortei. Nada sumiu, não. A gente estava só ajustando as peças para entrega. Pode verificar. Apontei para o canto onde as formas de ferro ainda esfriavam, brilhando como carvão em brasas. Tudo certinho, como sempre. O homem não se moveu. Em vez disso, puxou um celular do bolso e digitou algo rápido. O som do teclado parecia um tic-tac de bomba. Engraçado, o patrão falou que tinha uma medalha, uma relíquia, dourada, que estava na caixa das peças para derreter. Ele ergueu a cabeça, sorrindo sem alegria, e agora não está mais. Meu coração deu um salto. Como é que ele sabia? Riba tinha encontrado aquela medalha no meio do ferro derretido, quando a gente estava limpando o cadinho. Ela deveria ter virado sucata, deveria ter se perdido no calor de 1000 graus, mas lá estava intacta, como se alguém tivesse colocado ela ali depois do fogo. E agora aquele cara estava falando como se a gente tivesse roubado. Olha aqui, ó circunflexo. Zé Maria começou, a voz tremendo de raiva. A gente não é ladrão, não. Se o patrão está dizendo isso, é porque... É porque ele está certo, o homem interrompeu, dando um passo para frente. E se vocês não entregarem agora, vou ter que levar vocês para conversar com ele. E acreditem, vocês não vão gostar do jeito que ele resolve essas coisas. Foi aí que a chuva aumentou.
Gotas grossas começaram a bater no telhado de zinco, fazendo um barulho que parecia risada de diabo. Eu olhei para o Riba, que estava pálido que nem cera, os dedos ainda grudados na caixa. Se a gente entregasse a medalha, o patrão ia querer saber como ela tinha sobrevivido ao forno, e se a gente não entregasse. Espera aí, levantei a mão tentando ganhar tempo. Deixa eu ver se acho essa medalha. Pode ser que ela tenha caído em algum canto. O homem cruzou os braços, mas assentiu. 5 minutos, não um segundo a mais. Zé Maria me puxou pelo braço quando eu passei por ele. Você tá louco, Paulo? Se a gente der essa medalha, a gente tá ferrado do mesmo jeito. E se a gente não der, a gente tá morto. Sussurrei, olhando para o fundo do galpão, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida, pendurada num prego torto acima da bancada, parecia me observar. Confia em mim. Corri para trás das máquinas, onde a gente guardava as ferramentas. Abri a caixa de madeira devagar, como se ela fosse explodir. A medalha estava lá, fria ao toque, apesar de ter saído do inferno de metal derretido. Segurei ela entre os dedos, sentindo o peso daquilo que não deveria existir. Meu Deus, murmurei. Não era só uma medalha, era a medalha, a mesma que minha mãe usava no pescoço, a que ela tinha me dado quando eu era criança antes de morrer de câncer. Quando você achar que não tem mais saída, lembre que ela está olhando por você. Eu tinha perdido essa medalha anos atrás, num bar na Rua 4, depois de uma briga feia. Como é que ela tinha parado aqui? Paulo, o tempo, Zé Maria gritou. Fechei a mão em torno dela e respirei fundo. Se ela está aqui, é porque tem um motivo. Voltei para o homem, a medalha escondida no punho fechado. A última corrida do ferro. Tá bom, Zé, vamos nessa. Ajeitei a luva de couro surrada, o suor misturando com a fuligem no rosto. O alto forno rugia atrás de mim, um dragão de metal que cuspia fogo a 500 graus. A chapa de aço estava quase pronta, mas o molde da peça do caminhão da prefeitura estava trincando. Se a gente não corresse, o ferro ia vazar como lava e levar metade da fundição junto. Segura essa merda, Paulo! O Zé Maria jogou a alavanca com tudo e o guindaste rangeu, suspendendo a panela de ferro derretido sobre a forma. A chuva fina que caía desde cedo tinha deixado o chão escorregadio e o cheiro de óleo queimado misturava com o de terra molhada. Goiânia em março, pensei. Carnaval tinha acabado há 2 semanas, mas a cidade ainda estava com ressaca, as ruas da Avenida Brasil cheias de serpentina pisada, os bares do setor sul com o último fôlego das marchinhas. Eu mesmo tinha acabado de pagar a última prestação do meu bloco, o bloco do Zé Pelintra, que desfilou na Rua 23 com samba enlatado e muita cachaça. Mas agora não era hora de lembrar, era hora de não morrer. 3, 2, 1, o Zé contava e eu empurrei a forma para baixo, alinhando com a panela. O ferro desceu como mel quente, só que capaz de derreter osso. De repente, um estalo, a corrente do guindaste arrebentou. Caralho! A panela tombo, 1000 quilos de metal líquido caindo em câmera lenta direto para o meu peito. Não teve tempo de pular, de gritar, de nada. Só fechei os olhos e apertei a medalha no bolso da calça, como se aquilo fosse um escudo. Silêncio! Abra os olhos. O ferro tinha parado, não no chão, não em mim, em volta de mim. Uma parede de metal solidificado, brilhando como espelho, me encobrindo como um casulo. O Zé Maria estava de boca aberta, os outros operários caídos de joelhos. Só o mestre Raimundo, velho de barba branca que já tinha visto de tudo, fez o sinal da cruz. Nossa Senhora, ele sussurrou. A medalha, elas. Tirei do bolso quente, mas intacta. O metal derretido tinha contornado ela como água numa pedra, e no verso onde antes só tinha riscos do tempo, agora estava gravado março 2020, a data de hoje. Isso não é sorte, não, Paulo. O Zé Maria segurou meu ombro, a voz embargada. Isso é sinal. Ou você muda de vida, ou ela vai te arrastar para o céu na marra. Naquela noite, sentado no boteco do seu João, na Rua 7, com uma brama gelada e a medalha no pescoço, eu entendi. Não era sobre sobreviver, era sobre porquê. No dia seguinte, pedi demissão. Usei o dinheiro do acerto para comprar uma van e comecei a levar as crianças do abrigo São Vicente, lá no Jardim Novo Mundo, para missa aos domingos. O Zé Maria riu quando soube, tu, Paulo, de motorista de anjinho, mas veio junto no primeiro passeio. Até o mestre Raimundo apareceu com um terço novo no bolso. Hoje, 3 anos depois, a fundição virou um galpão de reciclagem, o Zé é meu sócio e a medalha está na igreja de Nossa Senhora Aparecida, na Praça Cívica, dentro de um cofre de vidro. Os fiéis beijam o vidro e deixam bilhetinhos. Um deles diz, se ela segurou o ferro, segura minha vida também. Às vezes, quando passo por lá de manhã cedo, antes do sol esquentar o asfalto da Brasil, eu encosto a mão no vidro, não para pedir nada, só para agradecer. Porque no final tudo fez sentido, e aquele milagre me ensinou que a fé não é para quando a gente está no fundo do poço, é para quando a gente sai dele e carrega outros junto. Foi ali que senti a mão invisível da providência.